No coração da África Ocidental, entrelaçada na rica tapeçaria das tradições orais, jaz a história de Anansi, a aranha. Esse personagem astuto não é apenas qualquer aranha, mas uma figura de imensa sabedoria, travessura e complexidade. As origens de Anansi estão profundamente enraizadas na cultura Akan de Gana, onde ele é conhecido como Anansi, o deus aranha, um símbolo de sabedoria e o espírito de todo o conhecimento das histórias. A lenda tem que Anansi era tão esperto, que podia enganar os próprios deuses. Uma história conta como ele convenceu Niame, o deus do céu, a entregar todas as histórias do mundo, tornando-se assim o guardião do conhecimento e dos contos. Esse feito por si só ilustra a importância de Anansi. Ele não possuía apenas força física, seu poder residia em seu intelecto e astúcia, tornando-o uma figura reverenciada no folclore africano. Mas a teia de Anansi estende-se muito além das costas da África. À medida que os ventos da mudança sopravam, levando o povo Akan para terras distantes através do comércio transatlântico de escravos, eles trouxeram Anansi com eles. No crisol de adversidade e opressão, as histórias de Anansi tornaram-se uma fonte de esperança, resiliência e resistência. Ele se transformou em um símbolo de sobrevivência, adaptando-se a novas culturas e ambientes, mas sempre retendo sua essência de sabedoria e astúcia. No Caribe, Anansi transformou-se mais uma vez, tornando-se uma figura central no folclore jamaicano, conhecido como Anansi ou Irmão Nancy. Aqui, suas histórias eram tingidas com a mesma inteligência e lições morais, mas adaptadas às paisagens e realidades das ilhas. Da Jamaica, suas histórias se espalharam pelo Caribe e entraram no sul dos Estados Unidos, onde lançaram as bases para a rica tradição oral dos contos populares afro-americanos. A jornada de Anansi das florestas de Gana para o palco global é um testemunho do poder da narração de histórias. Seus contos transcenderam fronteiras, não apenas geográficas, mas culturais, tornando-se um patrimônio compartilhado entre a diáspora africana. Eles serviram não apenas como entretenimento, mas como um meio de preservar a identidade cultural e transmitir sabedoria através das gerações. Hoje, Anansi se destaca como uma figura imponente no folclore mundial, uma ponte entre o passado e o presente, e um lembrete do espírito duradouro da África. Seu legado é uma tapeçaria tecida de histórias que continuam a cativar, educar e inspirar. Por meio de Anansi, somos lembrados da profunda verdade de que às vezes, os menores entre nós podem possuir a maior sabedoria, e que as histórias, como a teia de uma aranha, nos conectam a todos. No profundo das narrativas entrelaçadas do folclore africano, Anansi, a aranha, tece suas histórias de astúcia e intelecto. Esse mestre da trapaça, uma criatura tanto de travessuras quanto de sabedoria, dança através de histórias que ecoaram através do tempo e dos oceanos, cativando corações com suas aventuras. As peripécias de Anansi não são apenas mero entretenimento. Elas são ricas em inteligência de um personagem que pode enganar deuses e reis, animais e humanos igualmente, muitas vezes com uma reviravolta que deixa sua audiência refletindo sobre verdades mais profundas da vida. Uma dessas histórias conta como Anansi, com seu insaciável apetite por histórias e conhecimento, conseguiu capturar toda a sabedoria do mundo em um pote. No entanto, em sua tentativa de escondê-lo, ele aprende uma lição humilhante sobre a natureza da própria sabedoria. É uma história que nos ensina que o conhecimento não deve ser acumulado, mas compartilhado, e muitas vezes, em nossa arrogância, podemos nos encontrar sendo o tolo. Outra aventura destaca a habilidade incomparável de Anansi em manipulação e engano. Ele uma vez enganou o poderoso tigre, o rei de todas as feras, fazendo-o perder seus dentes, assim salvando-se de se tornar a refeição do tigre. Esta história, cheia de risadas e suspense, transmite sutilmente a lição de que às vezes, o cérebro pode triunfar sobre a força, e que a astúcia e o ardil podem fornecer uma saída mesmo das situações mais terríveis. Talvez a mais famosa das façanhas de Anansi seja como ele adquiriu as histórias do mundo de Niame, o deus do céu.
Através de uma série de tarefas aparentemente impossíveis, Anansi usa seu intelecto para coletar uma variedade de criaturas que Niame exigiu como pagamento. Essas histórias não pertenciam apenas a Anansi ou mesmo ao povo Akan. Elas se tornaram um tesouro de sabedoria, humor e lições de vida para todos que as ouviram. Esta saga em particular nos ensina sobre o valor da perseverança, inteligência e as maneiras inesperadas com as quais podemos alcançar nossos objetivos. As histórias de Anansi são mais do que apenas trapaça e risadas. Elas incorporam a natureza dual das lições da vida, a importância da inteligência e a sabedoria para usá-la sabiamente. Através de suas ações, Anansi muitas vezes revela as consequências da ganância, orgulho e egoísmo, enquanto também celebra as virtudes da criatividade, engenhosidade e inteligência. Em cada história, Anansi tece uma nova teia de intriga e moral, provando vez após vez que ele não é apenas um trapaceiro, mas um professor. Seu legado é uma coleção de contos que servem como um espelho para nossas próprias vidas, refletindo as complexidades da natureza humana e o poder do engenho e sabedoria. Por meio de Anansi, somos lembrados de que as maiores aventuras muitas vezes residem na virada inteligente do pensamento, e que o riso e o aprendizado podem ser dois lados da mesma moeda. No reino dos mitos e lendas, poucos personagens são tão versáteis e multifacetados quanto Anansi, o trapaceiro metamorfo que desafia as leis da natureza ao mover-se fluidamente entre os mundos dos humanos e das aranhas. Essa notável capacidade de transformar-se de aranha para homem e vice-versa não é apenas uma exibição de proeza mágica, ela simboliza a complexidade do personagem de Anansi, incorporando temas de adaptabilidade, sabedoria e as linhas borradas entre o reino animal e a sociedade humana. Como aranha, Anansi é um mestre tecelão, suas 8 pernas habilmente criando teias que são maravilhas da engenharia e da arte. Esta forma destaca sua conexão com a terra, sua criatividade e sua mente estratégica, sempre tramando, sempre planejando. A própria teia se torna uma metáfora para as histórias que ele tece, intrincadas e interconectadas, capturando a imaginação de todos que as ouvem. Neste disfarce, Anansi é frequentemente visto como um símbolo de equilíbrio e harmonia dentro do mundo natural, incorporando a sabedoria primal que governa a vida e a sobrevivência. No entanto, quando Anansi assume sua forma humana, ele adquire um novo conjunto de atributos, engajando-se diretamente com o mundo dos homens. Ele se torna uma figura com a qual se pode relacionar, caminhando entre aqueles que busca influenciar ou enganar, usando sua astúcia e inteligência para navegar as complexidades das relações humanas e da sociedade. Nesta forma, Anansi não é apenas um trapaceiro, ele é um contador de histórias, um diplomata, um amigo e, às vezes, uma bússola moral. Sua forma humana lhe permite interagir com reis e plebeus da mesma forma, ensinando lições que ressoam com as experiências compartilhadas da humanidade. A transformação entre aranha e homem não é meramente uma mudança física, mas uma jornada simbólica por diferentes reinos de entendimento e perspectiva. Anansi preenche a lacuna entre o mundo natural e a civilização humana, trazendo consigo lições de ambos os lados. Essa capacidade de mudar de forma é um testemunho de seu papel como mediador e mensageiro, incorporando a fluidez da identidade e o poder da transformação. A natureza dual de Anansi também fala da dualidade dentro de todos nós, os impulsos instintivos e animalescos e a capacidade de razão, empatia e engajamento social. Através de suas transformações, Anansi nos desafia a ver o mundo através de múltiplas lentes, a abraçar nossas complexidades e a entender que sabedoria e tolice, força e vulnerabilidade, podem coexistir dentro de nós. Em cada conto, seja vestido na pele de um homem ou no exoesqueleto de uma aranha, Anansi nos ensina sobre o valor da adaptabilidade, a importância da perspectiva e as infinitas possibilidades que vêm com o poder de mudar. Ele é um lembrete de que nós também possuímos a capacidade de nos reinventar, de navegar pelas miríades de teias de nossas próprias vidas com astúcia e graça, e de emergir transformados por nossas experiências.
Através de Anansi, aprendemos que na fluidez da identidade reside a verdadeira essência da resiliência e sobrevivência. Anansi, a aranha, tece uma teia que se estende muito além das florestas e vilarejos da África Ocidental, enredando continentes em seus fios e unindo culturas com suas histórias. Esta figura lendária, nascida do povo Akan de Gana, viajou através de oceanos e séculos, incorporando-se na tapeçaria do folclore global, literatura, música e arte. Suas histórias, ricas em sabedoria, humor e o espírito duradouro de resiliência, foram transmitidas através de gerações, adaptando-se e evoluindo, mas sempre retendo sua essência central. À medida que os escravos eram arrancados de suas terras natais e espalhados pelo Novo Mundo, Anansi viajou com eles, escondido nos corações e memórias da diáspora africana. No Caribe, suas histórias encontraram um novo solo no qual se enraizar, florescendo nas histórias de Brer Anansi na Jamaica, tornando-se um símbolo de resistência e sobrevivência contra o pano de fundo da escravidão e opressão. Essas histórias serviam não apenas como entretenimento, mas como lições encobertas em astúcia e estratégia, ensinando os oprimidos a navegar em um mundo contra eles. Nas Américas, a influência de Anansi pode ser vista nos contos populares do sul dos Estados Unidos, onde elementos de sua astúcia e natureza trapaceira foram tecidos no tecido do folclore afro-americano. Personagens como Brer Rabbit carregam a marca inconfundível do legado de Anansi, incorporando o espírito astuto e engenhoso que pode virar a mesa contra os poderosos e opressores. Mas o alcance de Anansi se estende além da palavra falada, permeia a literatura, onde autores de ascendência africana buscaram inspiração em suas histórias, tecendo sua essência em romances, poemas e peças. Anansi se torna um símbolo da interconectividade das culturas africanas, um lembrete de uma herança compartilhada que transcende fronteiras e histórias. Na música, os ritmos e narrativas das histórias de Anansi pulsam nas batidas do reggae, calypso e outros gêneros enraizados nas tradições africanas e caribenhas. Músicos e contadores de histórias ecoam seus temas de resiliência, transformação e o poder da astúcia, celebrando o espírito indomável de Anansi que continua a inspirar e elevar. Artistas também foram cativados por Anansi, retratando-o em pinturas, esculturas e mídia digital, explorando sua natureza multifacetada e o rico simbolismo de suas histórias. Através da arte visual, Anansi é continuamente reimaginado e reintroduzido a novas audiências, sua forma e contos se transformando para refletir a diversidade e criatividade daqueles que o interpretam. O legado de Anansi é um testemunho do poder da narrativa como meio de preservar a cultura, transmitir sabedoria e fomentar a comunidade. Suas histórias, sempre mudando e ainda assim atemporais, servem como uma ponte entre o passado e o presente, nos guiando através de sua teia de lições e risadas. Em Anansi, encontramos um espelho da resiliência e adaptabilidade duradouras da humanidade, um personagem que não apenas sobrevive, mas prospera, tecendo novas histórias que continuam a encantar e iluminar o mundo. No vibrante tapeçário das aventuras de Anansi, uma riqueza de sabedoria está oculta, aguardando ser desvendada por aqueles ansiosos para ouvir. Essas histórias, enraizadas no solo rico do folclore africano e espalhadas pelo globo como sementes ao vento, brotaram em inúmeros corações, ensinando lições de astúcia, coragem e a dança complexa do certo e errado. Anansi, a aranha, serve não apenas como um trapaceiro, mas como um professor, suas histórias uma sala de aula onde as paredes são tecidas de teias de indagação moral e filosófica. As façanhas de Anansi, de enganar deuses a superar os animais mais ferozes, são mais do que mero entretenimento, são parábolas que refletem a natureza multifacetada da própria humanidade. Através de suas vitórias e derrotas, Anansi nos ensina sobre o valor da inteligência e da astúcia, mostrando que a força nem sempre é física e que o engenho pode superar obstáculos que a força bruta não pode. Mas, talvez mais importante, suas histórias alertam contra os perigos da excessiva confiança e da ganância,
ilustrando como até os mais astutos entre nós podem cair presas das armadilhas que armamos para os outros. O apelo duradouro das histórias de Anansi reside em sua capacidade de se adaptar e ressoar com públicos diversos, refletindo verdades universais sobre a natureza humana e as sociedades que navegamos. Essas histórias, passadas de geração em geração, não perderam sua relevância. Em vez disso, evoluíram, encontrando novos significados e lições a cada reconto. No mundo de Anansi, todo ouvinte pode encontrar um reflexo de suas lutas e triunfos, seus medos e aspirações. Além disso, as histórias de Anansi nos convidam a questionar e explorar os limites da moralidade. Elas encorajam uma compreensão mais profunda da justiça, da equidade e das consequências de nossas ações. Em um mundo onde o certo e o errado são frequentemente pintados em preto e branco absoluto, as histórias de Anansi se deleitam nas áreas cinzentas, desafiando-nos a pensar criticamente e com empatia sobre as escolhas que fazemos e os efeitos que elas têm sobre os que nos cercam. Mas além das lições de moralidade individual, as histórias de Anansi servem como uma memória coletiva para comunidades, um patrimônio compartilhado que une as pessoas. Elas são um lembrete do poder da narrativa como ferramenta para preservar identidades culturais, para transmitir sabedoria de uma geração para a próxima e para fomentar um senso de pertencimento e compreensão entre grupos distintos. À medida que o mundo continua a mudar, as histórias de Anansi, a aranha, permanecem uma fonte constante de sabedoria e maravilha. Elas nos lembram que o folclore não é apenas uma relíquia do passado, mas uma tradição viva e respiratória que tem o poder de educar, entreter e inspirar. Através de Anansi, aprendemos que as maiores histórias são aquelas que perduram, adaptando-se às necessidades dos tempos enquanto sempre nos lembram das lições atemporais que contém. Na teia das histórias de Anansi, encontramos o poder duradouro do folclore, um legado que continua a ensinar e encantar, girando sempre adiante através das eras.